No dia 15 de setembro, no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, foi realizada uma solenidade que homenageou embaixadores e cônsules do tradicionalismo. Receberam a homenagem embaixadores dos Estados Unidos, China e São Paulo. Como é que é fazer esse culto à tradição num outro país, né? Como é que em especial na Semana Farroupilha, quando a gente pilcha de forma mais caprichada, anda mais com orgulho mais elevado, talvez coma mais churrasco, talvez tome mais chimarrão nesse período. Como é que o americano observa toda essa movimentação? Em primeiro, quando eu cheguei nos Estados Unidos, surgiu o vazio da parte social que aqui eu tinha, que era a parte do tradicionalismo gaúcho. Então a primeira coisa que eu fiz, eu tratei de arrumar uma organização, um grupo de pessoas e fundar um CTG. Aos poucos foi se expandindo em Los Angeles, que é onde começamos. E o americano recebeu assim muito bem, porque principalmente a prenda, ela relembra a vida das vó, das mães, das bisavós, que usava vestidos compridos na época. E eles adoram conhecer a cultura de outros países. E a cultura gaúcha é uma das culturas mais ricas do mundo. Então, ela praticamente a pessoa que começa a entrar nela, ela não tem fim, porque com mais que aprende, mais que conhece ela, mais gostaria de conhecer. Supostamente, eu imagino que lá no CTG, lá na sua entidade, deva ter americanos. Sim, nós temos lá talvez 15 ou 20% de gaúchos, temos 30 ou 40 que são brasileiros e o restante seria americano e mexicano. E como é que é para eles cultuar essa tradição? O que o senhor percebe em termos de sentimento deles, assim, do envolvimento com a nossa cultura? Olha, eu vivo em Los Angeles, seria Califórnia. Ali mais ou menos 50% é de origem latino, principalmente mexicano. E eles têm as atividades deles também, que é parecida com a gaúcha, porque eles têm as danças e as prendas deles lá, também usa vestido comprido e colorido que nem é o gaúcho. Só que eles não usam, os peões não usam botas, né? Okay. Seu Luiz, no período que o senhor esteve lá na China, criou esse vínculo lá com o gauchismo lá na China, eu gostaria de saber como é que funcionava na prática o culto às tradições lá na China, já que é muito distante do Rio Grande do Sul, e eu pergunto na questão assim, em detalhes, a questão da erva mate, a questão da carne para o churrasco, do carvão, essas coisas que são bem nossas aqui e que às vezes a gente saindo até do Rio Grande do Sul já encontra dificuldade de achar, e como é que era lá na China para fazer isso? Na China, para fazer o chimarrão, talvez é a coisa um pouquinho mais difícil, não tem erva. Então todo gaúcho, primeira coisa que bota na mala, erva mate, cuia e bomba para fazer o chimarrão, e a bombacha e a pilcha. E daí ele se muda para Dongguan, na China. E para fazer churrasco, hoje tem carnes importadas de todos os países, tem carne muito boa, excepcional carne para fazer churrasco, todo tipo de churrasco. E a churrasqueira foi desenhado e foi pedido lá para os chinesinhos fazer a churrasqueira e os espetos. Então hoje já tem lugares que eles têm até churrasqueira pronta e espeto pronto para comprar. E carne também tem perto nos mercados, não falta nada para esse tipo de coisa. Como é que o povo encara a nossa tradição, a nossa cultura, enfim, existem chineses visitando ou participando do piquete? Inicialmente não, mas hoje já existem chineses participando, inclusive com o tempo já tem brasileiros casados com chineses. Então esses chineses já fazem parte e eles acham isso interessante, eles perguntam muito por que esse tipo de roupa, a gente tem que explicar isso bastante. E eles acham realmente interessante, se tu sai na rua vestido como eu estou, eles param para olhar, ou te param e querem te tocar.
para ver se tu é de verdade. Estou aqui com a Elisete Cardoso, que veio de Rondônia receber essa homenagem, essa justa homenagem a ela, que lá no distante norte do país cultua, defende as tradições do Rio Grande. Como é que é o trabalho lá em Rondônia? Bom, nosso trabalho é bastante dificultoso devido à distância, que estamos do Rio Grande, mas nem por isso nós desanimamos. Temos bastante gaúchos lá e muito mais gaúchos de coração do que de sangue. E todos formamos uma família que buscamos e mantemos a tradição, difundindo, levando nos todos os cantos da nossa Rondônia, do nosso estado, um pouquinho do que é a cultura do gaúcho, do que é o tradicionalismo gaúcho. Tá certo. Quantos integrantes tem lá no CTG? Nosso CTG hoje, atualmente, ele deve ter em torno de 400 associados, né? Ativos em torno de 200, 50%. Mas assim, esses que são ativos são bem ativos mesmo. Eles fazem parte e somam muito conosco. O momento mais marcante desta solenidade foi, sem dúvida, logo no começo, quando o secretário de Cultura, Vitor Hugo, cantarolou um clássico do cancioneiro gauchesco. Negrinho do pastoreio, traz a mim o meu rincão. A velhinha está queimando, aquecendo a tradição. Secretário Vitor Hugo, qual é a importância de o governo fazer esse reconhecimento ao tradicionalismo gaúcho e aos homens que levam essa cultura pelo país e o mundo? A cultura vive de símbolos e cada símbolo tem inúmeros significados. Este símbolo que hoje recebem estas pessoas de embaixadores e cônsules da cultura gaúcha, ofertado pelo governo do estado em forma de reconhecimento oficial, é algo muito significativo, porque acredito que estejam sendo reconhecidas essas pessoas por suas trajetórias pessoais, mas também estão sendo reconhecidos os movimentos tradicionalistas gaúchos organizados pelo Brasil afora, as entidades, cada um tem o seu CTG, e falar em CTG é falar em voluntariado, falar em muitas pessoas, a patronagem, o cotidiano. Só quem convive ou só quem frequentou ocasionalmente um CTG sabe. Eu costumo dizer, nós não estamos falando de gaúcho só de 20 de setembro, essas pessoas vivem a tradição o ano inteiro. O 20 de setembro é mais uma data simbólica que ela é, digamos assim, o epílogo de um processo cultural continuado durante o ano. Esse processo reverencia muitos símbolos, um destes símbolos é a identidade gaúcha. Haveria ainda outros símbolos, como a própria luta dos farroupilhas na Revolução Farroupilha, que é uma luta muito presente ainda, porque os farroupilhas lutaram contra um império, o Império Brasileiro, que era centralizador, e contra a injustiça tributária. O império que tomava muitos impostos das províncias e não devolvia isso em serviços às províncias. Ora, meus amigos, isso pode ser o Brasil que ainda temos hoje, que não é mais um império, mas é ainda uma república muito concentradora, tragando, sugando recursos dos estados e dos municípios. E cada vez que a União leva recursos dos estados e dos municípios, ela não tira dos governadores, ela tira das pessoas que vivem nos estados e das pessoas que vivem nos municípios. Por isso que eu, como amante da cultura, como secretário da cultura, nunca perco a oportunidade de reafirmar a luta do tradicionalismo, a luta do gauchismo, a luta dos farroupilhas e a luta por um pacto federativo redesenhado com um Brasil menos Brasília e um Brasil mais estados e municípios. Secretário, no início da sua explanação, chegasse surpreendendo a todos, cantarolando um hino do Rio Grande do Sul, né? A dona Nilza Lessa, né, que nos acompanha lá no acampamento, ainda ontem conversava, ainda é um pedaço dessa história viva, né? E
eu gostaria de saber se essa inspiração surgiu em casa, surgiu a caminho ou surgiu quando entrasse aqui no Salão Negrinho do Pastoreio, porque ficou bonito. Já. Surgiu quando eu cheguei ali embaixo na escada e perguntei onde é que vai ser o evento. E ele disse Salão Negrinho do Pastoreio. Aí me bateu como é o Salão Negrinho do Pastoreio. Eu, por ser músico, né? Eu busco assim, eu faço uma leitura, uma percepção musical da vida. Aí eu lembrei da canção do Negrinho do Pastoreio, cujo autor é Barbosa Lessa. E eu tenho vivido um tempo alegre, feliz na minha vida, porque eu tenho a responsabilidade e a honra de hoje estar num cargo público que foi, no passado, ocupado por Barbosa Lessa. Por isso que eu fiz essa referência. Eu próprio, quando guri, sabe, eu vou contar para os telespectadores. Outro dia eu estive em Taquara, minha terra natal, e encontrei lá, numa caixa de fotografias, que a minha mãe está com 93 anos, ela guarda muitas fotos, e remexendo eu encontrei uma foto, eu, gurizinho, cabeludo, magro e cabeludo, eu cantando para o então secretário da Cultura do Rio Grande do Sul, Barbosa Lessa. Isso me emociona tanto, me emocionou, que eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ampliar aquela imagem e vou ter lá no meu gabinete onde eu trabalho, onde eu tenho a responsabilidade de ser um agente político, um agente na função pública, com a inspiração do Lessa, porque o Lessa, ele é a pessoa que escreveu a tese, o sentido e o valor do tradicionalismo, mas foi publicitário, jornalista, um homem de cidade, um homem de campo, escritor, as várias etapas da vida do Lessa, e ele é uma referência, sim. Todos nós precisamos de referência nas nossas caminhadas, é uma referência muito presente, a dona Nilza é uma pessoa muito querida, então Barbosa Lessa é uma inspiração que eu tenho para o exercício hoje e o desafio de viver como secretário de Cultura, Turismo e Esporte do Rio Grande do Sul. De 3.000 entidades, vamos botar por baixo somente os CTGs, que podem ter CTGs, de 2.834, eu botei para 3.000, vezes 300 pessoas associadas, nós temos 900 mil tradicionalistas envolvidos neste, fora os envolvidos em piquetes. Contando esses envolvidos em piquete, nós temos 20 milhões de tradicionalistas no Brasil. Não estou falando fora do Brasil. Então, a nossa tradição está de parabéns. Presidente, na sua fala aqui nessa solenidade bacana que a gente acabou de presenciar, o senhor fez aí um relatório dos números do tradicionalismo e que eu gostaria que o senhor, se possível, pudesse nos reproduzir para que nós possamos passar essa informação para o pessoal da TV Tradição, para quem nos acompanha, da grandeza, da grandiosidade que é esse movimento. Bom, esses números, primeiro, um abraço a todos os nossos telespectadores, né? E obrigado sempre à TV Tradição por esse apoio que dá à CBTG e o qual a CBTG não tem retribuído à altura que a TV Tradição merece. Mas os nossos números são assim, porque o Rio Grande do Sul tem 1.700 CTGs e desses 1.700 eles devem ter em torno de 2.500 piquetes só o Rio Grande do Sul. E Santa Catarina, Paraná e o resto do Brasil somam 2.840 CTGs. Então você arredonda esses números, né, para 3.000 CTGs e põe mais 5.000 piquetes. Então são 8.000 entidades com assim, um número hipotético de 300 pessoas associadas, 300 tradicionalistas. Então 3 são 24. São 24 milhões de pessoas envolvidas com o tradicionalismo no Rio Grande do Sul e no Brasil lá fora. Então é um número expressivo e nós não temos assim hoje uma divulgação desse número porque poucas vezes tivemos a oportunidade de falar. Mas cada MTG passa para a CBTG os seus números e a gente está catalogando. E nós vamos agora fazer
um registro no site da CBTG, que é www.cbtg.com.br. Vamos registrar esses dados e deixar disponível, inclusive com cada CTG do Brasil ali, e também teremos em breve, agora em outubro, uma reunião da Confederação Internacional da Tradição Gaúcha, que é a CITG, em Montevidéu, dia 28 de outubro, e eu vou fazer uma proposta de o site da CITG ficar incorporado no da CBTG, para ter maior movimentação e maior conhecimento do mundo, porque hoje nós estamos com a China, os Estados Unidos, Argentina, Uruguai e Brasil, são 5, e o Paraguai está vindo aí para se filiar também, então serão já 6 países filiados à CITG. Então esses números que interessam muito para o Rio Grande, porque todos são filhos do Rio Grande, ou são filhos de filhos ou netos de tradicionalistas do Rio Grande do Sul, e nós vamos catalogar e botar no site lá, vai ficar à disposição. Brotei do ventre da Pampa, que é pátria na minha terra. Sou resumo de uma guerra que ainda tem importância. Diante de tal circunstância, segui os clarins farroupilhas e, devorando coxilhas, me transformei em distâncias. Sou o tipo que numa estrada só existe quando está só. Sou muito de barro e pó, sou tapera, fui morada. Sou velha cruz palquejada num cerne de coronilha, sou raiz, sol farroupilha, renascendo estas manhãs, sou o grito dos tarrãs, voejando sobre as coxilhas.